Olá guerreiros, olá guerreiras, eu sou o Danilo Rosa e esse é o canal Tiro Certo. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar o joinha aqui para esse vídeo, porque através do seu joinha esse vídeo é entregue para cada vez mais pessoas e ative as notificações para você saber sempre quando tem vídeos novos. Hoje nós vamos falar sobre o parecer da Advocacia Geral da União em conjunto com a Consultoria Geral da União e o CONJUR do Exército Brasileiro, que é o Conselho Jurídico do Exército, sobre a DIEX enviada pelo Exército questionando algumas questões em relação ao Decreto 11.366 de 2023. Essa DIEX foi divulgada em alguns canais, eu não fiz vídeo sobre a DIEX, tá? Nem vou fazer, mas nós já temos aqui divulgado um parecer que foi enviado pela Advocacia Geral da União no dia 23 de janeiro, tá? Então, no dia 23 de janeiro, essa foi emitida e, na verdade, ele foi publicado no dia 2 de fevereiro aqui, foi assinado no dia 2 de fevereiro, né, pelo doutor Marcos Vinícius Martins Cavalcante, advogado da União, e ele traz aqui o parecer da AGU, Advocacia Geral da União, em relação a o decreto, né? Tá aqui na tela para vocês, parecer número 55 de 2023, CONJUR EB/CGU/AGU, que é Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército, Consultoria Geral da União e Advocacia Geral da União. Então, esse parecer é uma resposta ao DIEX número 54 DFPC, Comando Logístico do Exército. Eu não vou ler aqui o parecer inteiro, tá? Porque são muitas questões técnicas e que não vão trazer entendimento a nenhum de nós, então eu vou ler apenas a conclusão que traz a resposta a cada questionamento. Eu já tinha feito um vídeo anterior, gravei um vídeo falando do parecer inteiro, mas resolvi não publicá-lo, tem mais de meia hora, é muito tempo, e não traz um esclarecimento claro. Então eu vou trazer um esclarecimento claro dentro da conclusão. Como você está vendo aí na tela, tá aí, conclusão, tá? Então eles trouxeram lá o fundamento jurídico e tudo mais, e agora a conclusão diante dos questionamentos da AGU. Então vamos lá. Diante do exposto nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e meritórios do ato, conclui-se, salvo melhor juízo, o seguinte. Então, primeiro questionamento. Cadastramento das armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, a que se refere o artigo 2º do Decreto 11.366 de 2023, alcançam os militares do Exército Brasileiro, assim como os CAC, considerando que o registro das armas dessas categorias constam em documento oficial permanente do Exército, registros próprios? O artigo 2º, resposta, né? Vamos lá, vamos deixar claro primeiro uma coisa na pergunta. O Exército está perguntando se os militares do Exército Brasileiro são alcançados pelo cadastramento, assim como os CAC. Então, essa é a pergunta. Agora nós vamos para a resposta. O artigo 2º da Lei nº 10.826 de 2003 descreve uma série de competências do SINARM, como a de cadastrar armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Competências que não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Assim, o cadastramento das armas de fogo apontado no artigo 2º do Decreto 11.366 de 2023 não alcança as armas de fogo do Exército e as que constem dos seus registros próprios. Muita gente ficou em dúvida se as armas dos CACs precisarão serem recadastradas diante desse parecer. Então nós vamos ler o que diz o próprio decreto para tentar entender melhor o que está dizendo aqui o parecer. Então o parecer fala sobre o artigo 2º do decreto. O artigo 2º do decreto diz assim: as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do decreto
número 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, SINARM, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvando o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.826 de 2003. Então ainda está obscura essa questão, mas o que eu entendi é que a Advocacia Geral da União excluiu os militares do Exército, mas manteve os CACs. Isso é uma interpretação minha, tá? Então, se prosperar realmente o cadastramento, é para colecionadores, atiradores e caçadores. Não é para outra categoria, não existe outra categoria que eles queiram recadastrar as armas. São as armas dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Segundo questionamento. O quantitativo de armas de fogo passíveis de aquisição previsto no artigo 4º do Decreto 11.366 de 2023 destina-se a todas as pessoas físicas e jurídicas? Resposta. Depreende-se que o limite de armas de fogo disposto no artigo 4º do Decreto número 11.366/2023 é destinado a todas as pessoas físicas. Então essa é a resposta, ele fala sobre pessoas físicas. Terceiro questionamento. Item C lá da DIECS, né? Caso não inclua as pessoas jurídicas, os clubes e as escolas de tiro poderão adquirir armas de fogo de uso permitido além do limite de 3 armas? Então a resposta da Advocacia Geral da União. Por mais que o artigo 4º do Decreto número 11.366/2023 não seja destinado a pessoas jurídicas, recomenda-se que cada entidade de tiro possa ser autorizada a adquirir de forma analógica, ou seja, uma analogia às pessoas físicas, no máximo 3 armas de fogo de uso permitido até posterior regulamentação do tema, ou seja, na ausência de regulamentação, que se aplique o que está sendo aplicado a pessoas físicas, o que é um absurdo, é óbvio. Já é um absurdo pessoa física 3 armas, para quem é colecionador, atirador e caçador, e para pessoa jurídica, então, é um total absurdo. Quarto questionamento. O limite de armas fixado pelo artigo 4º do Decreto 11.366 de 2023 aplica-se a todas as pessoas físicas ou apenas aquelas cujas armas são administradas pelo SINARM? Compreende-se que o limite fixado no artigo 4º do Decreto 11.366 de 2023 deve ser aplicado a todas as pessoas físicas, independente do sistema que seja utilizado para controlar as armas de fogo, SINARM ou SIGMA, até posterior regulamentação do tema, ou seja, soma-se os acervos, limite de 3 armas. Quinto questionamento. Na hipótese de um limite fixado pelo artigo 4º do Decreto 11.366 de 2023 englobar todas as pessoas físicas, esse quantitativo deve ser considerado de forma absoluta, ou seja, um militar ou policial que também seja CAC pode possuir no total apenas 3 armas de uso permitido, somados todos os acervos? Nessa situação, militar/policial poderá ao menos transferir as armas de um acervo para o outro? Vamos lá. O limite fixado no artigo 4º do Decreto número 11.366 de 2023 engloba todas as pessoas físicas, devendo um militar que seja CAC, por exemplo, adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, somado todos os acervos. Observa-se que os militares poderão portar as armas apostiladas em seus certificados de registros no acervo de atirador desportivo, conforme o artigo 17, inciso 3º do Decreto número 9.847 de 2019. Ou seja, você policial que é CAC poderá ter 3 armas, somando todos os acervos. A sua arma que é registrada na corporação ou no acervo de cidadão e a sua arma registrada como CAC. Sexto questionamento. Caso o limite fixado pelo artigo 4º do Decreto 11.366/2023 seja considerado de forma relativa, o militar policial que seja CAC seja considerado de forma relativa, o militar/policial que seja CAC poderá ter até 12 armas de uso permitido, sendo 3 no acervo de cidadão para fins de defesa pessoal, 3 como atirador esportivo, 3 como caçador e 3 como colecionador, totalizando 12 armas de uso permitido? Ou, de forma mais restritiva, 3 armas para defesa pessoal e mais 3 distribuídos entre os acervos CAC, num total de 6 armas de uso permitido? Resposta. O limite fixado no artigo 4º do Decreto número 11.366 de 2023 engloba todas as pessoas físicas, devendo um militar que seja CAC, por exemplo,
adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, somado todos os acervos. Sexto questionamento. O CAC, que antes da vigência do Decreto 11.366 de 2023 tenha sido autorizado a adquirir no mercado nacional ou por importação uma quantidade de arma de uso permitido superior ao limite ou que, somada àquelas já existentes em seu acervo, exceda o quantitativo estabelecido pelo artigo 4º, podem promover o registro dessas armas? Resposta. O CAC que tenha sido autorizado a adquirir arma de fogo de uso permitido em quantidade superior ao limite fixado no Decreto número 11.366 de 2023 ou que, somada àquelas já existentes em seu acervo, exceda o novo quantitativo estabelecido, não poderá promover o registro dessas armas até posterior regulamentação do tema. Ou seja, você que foi autorizado, que agiu dentro dos limites legais, comprou a sua arma, teve a sua nota fiscal emitida e por algum motivo não conseguiu protocolar o seu CRAF antes do decreto, não conseguirá registrar essa arma até nova regulamentação. Vamos lá, 8º questionamento. Os requerimentos de aquisição de arma de fogo de uso permitido protocolizados há mais de 60 dias, antes da vigência do Decreto 11.366 de 2023, que não tenham sido apreciados ou julgados pela administração militar, podem ser considerados aprovados tacitamente na forma do inciso 3º do artigo 57 do Decreto 9.847 de 2019? Resposta. Deve ser considerado aprovado tacitamente o pedido de requerimento formulado ao Comando do Exército para aquisição de arma de fogo, na hipótese de transcorrer o prazo a que se refere o caput do artigo 57 do Decreto número 11.366 de 2023, sem apreciação e julgamento do requerimento pela administração pública. Contudo, consigna-se que a aprovação tácita não impede a continuidade da apreciação do requerimento, que poderá ser cassado, caso constatado o não cumprimento dos requisitos legais. Assim, por mais que ocorra a aprovação tácita de requerimentos de aquisição de arma de fogo de uso permitido, protocolizados antes da vigência do Decreto número 11.366 de 2023, o órgão consulente deverá observar os termos do novo regulamento para dar continuidade ao procedimento administrativo, especialmente o limite disposto no artigo 4º no Decreto número 11.366 de 2023. Ou seja, a Advocacia Geral da União está batendo nessa tecla das 3 armas por pessoa. Prestem atenção. Vamos lá. 9º questionamento. Na hipótese de aprovação tácita, a administração militar poderia apreciar o pedido e, não havendo nenhum óbice, considerando a ordem normativa vigente até 31/12/2022, ratificar a aprovação, deferindo a aquisição de arma de uso permitido em quantidade superior ao limite previsto no artigo 4º do Decreto 11.366/2023? Resposta. Eventual aprovação tácita não autoriza a administração militar considerar o regulamento vigente até 31/12/2022 para deferir a aquisição de arma de fogo de uso permitido, em quantidade superior ao limite previsto no artigo 4º do Decreto 11.366 de 2023. Ou seja, a Advocacia Geral da União já está deixando claro que não serão registradas mais armas acima do limite de 3 armas por cidadão, somados todos os acervos, até que haja regulamentação ou queda do decreto. Agora vem aqui uma pergunta sobre o CR de CAC. O CR de CAC será cancelado ex officio por perda de idoneidade, somente nos casos em que o interessado responda por inquérito policial ou ação penal por crime doloso. Assim, o indiciamento em inquérito policial ou a condição do réu em ação penal por crime culposo não constitui condição necessária para o cancelamento do CR? Resposta. As autorizações de posse de porte de arma de fogo de titular que responda a inquérito policial ou ação penal apenas por crime culposo não devem ser cassadas pelos órgãos competentes. Vamos lá. No caso de cancelamento do CR de CAC por perda de idoneidade, o interessado deve ser notificado a transferir as armas de seu acervo para pessoas autorizadas ou entregá-las mediante indenização somente à Polícia Federal, tendo em vista que as normas não delegam competência para o Exército Brasileiro receber as armas entregues na campanha do desarmamento e realizar indenização ao seu proprietário.
O orçamento do Exército, inclusive, não é dotado de recurso para essa finalidade. Então, o que o Exército está falando aqui? Se é para entregar somente à Polícia Federal, tendo em vista que o Exército não tem competência nem para receber, nem para indenizar. E a resposta? Na hipótese de ser cassada a autorização de posse de porte de arma de fogo de titular que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso, o interessado deverá ser notificado a transferir as armas de seu acervo para pessoas autorizadas ou a entregá-las mediante indenização à Polícia Federal, até posterior regulamentação do procedimento para entrega do armamento ao Comando do Exército, com a respectiva dotação orçamentária para custear o pagamento das indenizações. Outra opção viável é o Ministério da Justiça e Segurança Pública credenciar o Comando do Exército para receber tais armas com fundamento no artigo 51 do Decreto número 9.847/2019. Ou seja, até que haja regulamentação, a arma que quem quiser entregar, né, você que quer entregar a sua arma, é na Polícia Federal. Não dá para entregar no Exército, porém, haverá regulamentação, provavelmente, nesse sentido. Item L, considerando a revogação do Decreto 9.846 de 2019, o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados deve aguardar a nova regulamentação da Lei 10.826 de 2003 para emitir os CRAF para armas de CAC ou para que não haja solução de continuidade. Os CRAF devem ser emitidos com a mesma validade dos certificados emitidos pela Polícia Federal para as armas administradas pelo SINARM. A pergunta é, fica suspenso o CRAF que tiver dentro de quem tiver dentro das especificações para emitir o CRAF, ou emite com 5 anos, como é para SINARM? Então a resposta é, para evitar solução de continuidade, recomenda-se que os novos CRAF para os CAC sejam emitidos analogicamente com a mesma validade dos certificados emitidos pela Polícia Federal para as armas administradas pelo SINARM, observados os requisitos legais, especialmente o limite disposto no artigo 4º do Decreto número 11.366 de 2023. De novo, o quantitativo máximo de 3 armas. Continuando, em relação à suspensão da concessão de novos registros para clubes e escolas de tiro, para os CAC, a administração militar pode suspender o recebimento dos requerimentos ou deve recebê-los sobrestando o seu andamento? Então, resposta, a suspensão do recebimento de requerimento de novos registros de clubes e de escolas de tiro e de CAC estará mais condizente com o princípio constitucional da eficiência administrativa. Portanto, recomenda-se a suspensão do recebimento de requerimentos de novos registros de clubes e escolas de tiro e de CAC até posterior regulamentação do tema. Penúltimo questionamento. Na hipótese de a administração militar ter que receber os requerimentos de concessão de novo CR, a suspensão de concessão determinada pelo artigo 13 do Decreto 11.366, 2023, interrompe, na mesma medida, o curso do prazo para aprovação tácita prevista no inciso 39 do artigo 57 do Decreto 9.847 de 2019, e aqui ele já tinha respondido em cima, né? Então, na verdade, a administração militar ela pode tomar a sua própria decisão, mesmo havendo o parecer da AGU. Então, ela fala assim, ó, na hipótese de a administração militar entender pelo recebimento dos requerimentos de concessão de novos CRs, a suspensão da concessão determinada pelo artigo 13 do Decreto 11.366 de 2023 também suspende o curso do prazo para aprovação tácita prevista no inciso 3º do artigo 57 do Decreto 9.847 de 2019. Ou seja, se o Exército resolver receber o protocolo, vai ficar suspensa a questão da aprovação tácita dos 60 dias, tá? Até regulamentação. Último questionamento do Exército e última resposta da AGU. Como proceder em relação à revalidação do CR de CAC, tendo em vista que o dispositivo que fixava o prazo de validade desses registros foi revogado pelo Decreto 11.366/2023? Resposta. Os certificados de registro concedidos aos clubes e às escolas de tiro sob a vigência do citado inciso 10º do artigo 12 do Decreto número 9.847 de 2019 devem permanecer com prazo de validade de 10 anos, uma vez que o Decreto número 11.366 de 2023 não apresentou o dispositivo determinando a ação administrativa no sentido de revalidar os certificados de registro
concedidos aos clubes e às escolas de tiro. Então, a Advocacia Geral da União foi piadista aqui, né? Dr. Marcos Vinícius, o senhor me desculpe, né? Devidas desculpas ao senhor, eu não sou advogado, então não preciso pedir vênia, né? Mas minhas desculpas, mas o senhor não respondeu a pergunta do Exército. Ele perguntou sobre o CAC. Ele não perguntou sobre registro a clube e a escola de tiro. Ele está perguntando sobre CAC. E você não respondeu sobre o CAC. Guerreiros, então é isso, tá? Esse é o parecer da AGU, não quer dizer que serão tomadas essas providências. Agora quem decide é a administração militar. O DFPC é quem vai tomar a decisão e bater o martelo em relação a isso e repassar a todas as RMs. Esperamos que não seja tão ruim quanto veio esse parecer ridículo da Advocacia Geral da União. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo na medida do possível. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu joinha, ative as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus.